Hoje é a questão de número 70, que trata das religiões e da dificuldade que elas significam para o entendimento dos propósitos de Deus. As religiões dificultam o entendimento dos propósitos de Deus? A resposta, naturalmente, é sim. Isso porque, em todos os tempos, as religiões estabelecidas, elas, por uma questão de segurança e na tentativa de se preservar de doutrinas que pudessem causar problemas para os adeptos, essas religiões sempre procuraram manter afastada delas as novidades. Então, ao longo de toda a história das religiões, principalmente no cristianismo, nós vemos que há uma grande resistência por parte das autoridades, dos padres, dos papas, dos cardeais e autoridades, em aceitar novas revelações ou ensinamentos que não estejam de acordo com as normas estabelecidas no seio da própria igreja. E assim tem sido em todas as instituições. Isso traz um certo obstáculo em face de prejudicar o progresso das coisas. Se as revelações vierem de fora da instituição, ou da religião, ou da seita, geralmente essas revelações acabam sendo deixadas de lado. Por isso, as religiões, de um modo geral, como instituições, elas deixam a desejar no sentido de criarem mecanismos para o progresso da doutrina que professa. Por isso, nos dias de hoje, nós temos uma situação em que a teologia é bastante atrasada em termos de avanços para compreender melhor a obra de Deus e os mecanismos da criação. Pode-se afirmar que os pontos principais da teologia são os mesmos encontrados na época lá da Idade Média. Não houve progresso em quase nada falando de teologia cristã. O judaísmo também não fica muito longe, também ali encontra-se uma grande resistência para qualquer tipo de novidade que não estejam em acordo com os fundamentos e ensinamentos ajuntados aí ao longo de toda a história. Embora os judeus sejam mais progressistas, mais liberais, e a igreja excessivamente conservadora. A resposta diz o seguinte: as religiões cristãs, elas nasceram do esforço de Paulo na busca pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, no nosso ponto de vista, os gentios. Também esta busca pelas ovelhas perdidas não se limitou apenas à casa de Israel, mas também a outros gentios que pudessem se interessar pelos ensinamentos do Senhor e quisessem fazer parte do rebanho, porque a porta da casa do Senhor está sempre aberta. Nós temos afirmado que Deus tem um povo, e que este povo se constitui por um grupo de almas, mas que as portas da sua casa estão abertas para todos que quiserem entrar. De um modo geral, Deus parece desejar que todos os seus filhos, que todos os homens se salvem e possam ser filhos de Abraão, no sentido de se converterem ao Senhor em obediência, em sabedoria e tantas outras coisas que fazem parte do aprendizado das almas na caminhada rumo à luz divina. Essa é a grande experiência que nós temos vivido, todos nós, graças a Deus, e todos os homens, uns numa área, outros na outra, uns em uma religião, outros numa seita, outros em lugares desconhecidos, mas todos os homens que buscam por Deus estão vivendo uma experiência que os aproxima da luz, mesmo que eles não tenham muito entendimento sobre as coisas eternas, sobre a ciência de Deus, mas no tempo devido eles encontrarão este entendimento, porque tudo progride e nada fica para trás, obedecendo ao movimento geral de progresso do próprio universo, da própria criação,
todas as coisas se movem em direção a Deus, deixando o estado primitivo para avançar para um estado de maior perfeição. Tá bem? Então as religiões cristãs, elas nasceram do esforço desse apóstolo para a busca das ovelhas e também dos gentios. Como são instituições gentias, é natural que tenham dificuldade em compreender as verdades do eterno Deus, pois as coisas invisíveis, elas se entendem pelo Espírito. Segundo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. As instituições gentias, que são formadas por almas menos experientes, ou por almas que se envolveram com outros deuses, elas ficam meio desconectadas, afastadas do Senhor. Elas perdem um pouco da comunhão com Deus, e isso já cria um certo embaraço para que elas compreendam as coisas eternas, as coisas celestiais. Em face delas terem se misturado. É o caso daquelas almas que constituíam as tribos de Israel que foram para o norte. As 10 tribos que ficaram na região norte de Israel, elas se misturaram com crenças e seitas e com idolatria, com tantas outras coisas. Embora elas continuassem sendo o povo de Deus e continuam ainda como povo de Deus, espalhadas no mundo, elas não deixam de ter as marcas dessa degeneração, vamos dizer assim, né? De ter se envolvido com idolatria, com falsos deuses e coisas dessa ordem. Então, as igrejas, elas são instituições gentias, no sentido teológico. Elas são casas misturadas, onde não se trata do perfeito interesse de Deus, ou do interesse mais elevado, poderíamos afirmar, e se trata de interesses mais terrenos. E ali a gente observa a idolatria, pessoas que estão atrás das riquezas do mundo, em busca de ser bem-sucedidos nos seus negócios, na sua profissão. Então nós vemos essa situação hoje muito exposta ali na igreja cristã evangélica, principalmente. E a igreja oficial, ela está mais envolvida com os interesses políticos do que com os interesses em salvar a alma, em esclarecer a alma a respeito da sua natureza divina, da sua eternidade, de que ela está cumprindo uma missão de Deus, que ela nasce sucessivas vezes para cumprir essa missão, segundo os propósitos do eterno Deus de Israel. Por isso, as instituições, elas têm uma dificuldade por serem gentílicas, por serem contaminadas com as coisas de outros deuses, com outros interesses, para entender os ensinamentos do Senhor. São assim mais inclinadas para as coisas da carne do que para as do Espírito. Os gentios têm dificuldade, eles não conseguem compreender os desígnios do Criador, seus mistérios e fundamentos, com mais precisão, com mais clareza. Entendem no ponto de vista deles. E há muitas pessoas que pensam que Deus está preocupado em dar a elas uma vida boa aqui na terra, realizada no seu sentido material. Deus quer que todos possam desfrutar mesmo da vida, mas é preciso estabelecer as coisas primeiras, que é o conhecimento, a ordem, a submissão, a busca pela verdade, pela eternidade, que é a salvação oferecida por Jesus. O homem no mundo, particularmente no Ocidente, está mergulhado no espírito da carnalidade e tem dificuldades em assimilar aquilo que é discernido pelo Espírito. Essa é uma outra dificuldade que nós vivemos, que viver no mundo ocidental não é muito fácil, porque estamos envolvidos no sistema de produção, comércio e consumo de bens. A sociedade no mundo ocidental, ela se organizou em torno do capitalismo. Por isso, a cada dia a situação do homem piora, no sentido de estar preocupado e envolvido com esse espírito de negócios, de tentar ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua vida, para adquirir os bens que ele deseja, uma série de coisas que envolve a mente do homem. Nós falamos que isso é um espírito e que atrapalha o homem para se aproximar de Deus.
Não estamos fazendo críticas no sentido político e nem fazendo crítica ao capitalismo. Nós reconhecemos que ele é uma ferramenta importante para o progresso do homem. Tem sido uma ferramenta muito importante, assim como o dinheiro, as riquezas e tudo mais. Porém, é tempo de mudanças, de transformação. Nós já percebemos, e os próprios capitalistas e estudiosos já entendem, que o mundo está perdendo o equilíbrio, já em torno de dinheiro, de capitais, mercados, há uma grande confusão se formando e eles não sabem muito bem como controlar o que está acontecendo. Por isso, na medida que o tempo vai passando, esse espírito vai se formando e se tornando cada dia mais intenso. E ele começa a desajustar a vida. Já está acontecendo isso em todo o planeta. Isso atrapalha o homem na sua proximidade com Deus, na sua relação mais íntima com o nosso Pai. É isso que nós chamamos aqui espírito de carnalidade. Deve ser aqui talvez substituído nas versões vindouras da apostila. Vamos trocar aqui por um termo um pouco melhor. Mas se quer dizer que é o envolvimento excessivo do homem com as coisas da carne. Tá bem? O Cristo, porém, inicia agora um grande movimento para despertar o povo de Deus. Isso devido à grande crise do fim do mundo que se aproxima. Então, nós acreditamos, e já é visível isso em alguns líderes religiosos, que Deus já está movimentando o mundo, o povo dele, que está em todos os lugares, inclusive em todas as religiões e crenças. Nós já percebemos alguns pastores que já estão mudando o seu discurso. Não quer dizer que eles estejam falando da ciência de Deus, como nós estamos abordando aqui nesta casa. Mas eles já estão mudando o seu discurso, entendendo melhor o que é esse descontrole que vem sobre o mundo. E procurando combater as doutrinas falsas que existem sobre o fim de todas as coisas. Nós temos percebido a ação operosa de Deus nesses últimos tempos. Esperamos e acreditamos que esse movimento haverá de crescer em todos os segmentos religiosos, para que o homem tenha condições reais de enfrentar as provas, dificuldades que estão sendo colocadas aí diante de nós, né? A cada dia estamos mais próximos desse tempo em que nós enfrentaremos muitas dificuldades e desafios, né? E situações que teremos que superá-las, todos nós, juntos, né? Como povo do nosso Deus, teremos que fazer este grande esforço, né? Para nós superarmos os obstáculos que serão colocados na nossa caminhada. Isso tendo em vista o reino de Deus. Não é por nossa causa, não. Nossa vida é uma vida de todos os homens, comum a todos os homens. Não somos diferentes de ninguém. Mas Deus nos chamou e tem chamado outros irmãos para que eles também participem da edificação do reino. Isso implica anunciar as boas novas. Isso implica anunciar que o mundo não vai acabar, mas vai passar por uma grande mudança e que o reino de Deus será estabelecido na face da terra, nos céus e na terra, com certeza. Assim se dará segundo as Escrituras. Mesmo com suas deficiências, as religiões cristãs, elas seguem anunciando o Salvador, embora de forma muito limitada. Mas, de todo modo, a salvação é salvação. Se o homem crer na sua salvação, ele a terá, mesmo que ele não compreenda muito bem como isso se dá. Não se pode, assim, dispensar o valor relativo da igreja terrena com seus feitos, suas grandes qualidades e seus defeitos também. Então, na história da igreja, nós vemos que houve grandes abusos, grandes problemas de toda a ordem relacionada com teses doutrinárias, houve crimes, enfim, perseguições, uma série de ações da igreja que são consideradas hoje um absurdo dentro do pensamento da modernidade. Mas não se pode deixar de reconhecer que tudo isso se passou num mundo muito diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. Numa época de muita selvageria, de muito atraso. E podemos até compreender a atitude dos responsáveis pela igreja nesse tempo,
na tentativa de fazer prevalecer o pensamento das Escrituras, em confronto com o pensamento daquele tempo, que era uma coisa muito violenta. Então, isso não se daria de maneira nenhuma de modo suave, né? Nós só podemos ver num tempo tão atrasado muito atrito, muita confusão, como foi mesmo a história. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia que importa que Cristo seja anunciado de toda maneira, né? Colocamos aí uma referência de Filipenses, no capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Pode parecer estranho que Paulo diga que não tem importância que anuncie Cristo de uma forma equivocada. Mas a situação da presença do mal na terra, nos nossos dias e nos dias vindouros, é tão grave que só o nome de Cristo já será suficiente para a pessoa se interessar em buscar conhecimento, em procurar respostas para as dificuldades que vão vir sobre a terra. Só o nome de Cristo. Mesmo esses que anunciam de uma forma equivocada, no tempo certo, ali tem almas que vão se interessar em buscar o caminho da verdade. Por isso, também é importante que o Senhor seja anunciado, mesmo de maneira equivocada. Porque no tempo correto, Deus irá ajustar esses equívocos. E as almas que forem sinceras, que estiverem ali, mas que não, sem entender muito bem, não ainda avançaram para o Senhor, nesse tempo elas serão chamadas. Elas serão também salvas do grande desastre que virá sobre a humanidade. Então, que ele seja anunciado de qualquer maneira, né? E que nós reconheçamos a importância da igreja, tanto católica como da igreja protestante, evangélica, né, que é uma mesma igreja, no contexto da formação dessa civilização, com destaque para o mundo ocidental, que são as Américas, a Europa, onde nós temos maior liberdade política, liberdade de pensamento, não somos perseguidos, a justiça é desenvolvida, e tudo isso se deu graças à ação da igreja na divulgação dos princípios das Sagradas Escrituras. Nós precisamos reconhecer estas coisas, ainda que a igreja tenha cometido muitos desatinos, tá bem? E aí tratando das duas igrejas, a igreja protestante, evangélica, e a igreja chamada católica. Seja dada honra quem honra. Sejam dado honra quem merece essa honra, e com certeza a igreja teve e tem um papel bastante significativo. Todas as igrejas e sinagogas foram instruídas e repreendidas na passagem do Apocalipse que trata das 7 igrejas de Cristo, ou 7 Espíritos de Deus que estão diante do Senhor dessa terra, que é o inimigo, que é Satanás. Tudo será no tempo do fim transformado, a chegada do fim do mundo, incluindo igrejas e sinagogas. Então, o fim do mundo será uma época de muita transformação, em que as instituições não serão mantidas mais como elas são. Haverá uma mudança no cenário da vida. E essa mudança, ela com certeza virá com sofrimentos, virá com provas e desafios para o povo de Deus. Então, todos nós devemos estar devidamente preparados e revestidos para que enfrentemos essas situações que virão sobre nós. Enfrentemos fome, perseguição, calúnias, ameaças, uma série de situações que virão sobre o povo de Deus. Nessa época, evidentemente, ficará claro quem é do povo de Deus e quem não é. Quem só estava enfeitando, né? Hoje tem também esse grande problema, que é a existência de pessoas que falam de Deus, mas não são de Deus. Que anunciam o nome de Deus, mas fazem tudo aquilo que Deus não diz para fazer. Então, nós também, nesse tempo, saberemos quem são os falsos profetas, que em todo o tempo existiram, mas que nos nossos dias eles têm
sofrido um recrudescimento. Hoje, pela internet, qualquer indivíduo, mesmo aquele que não tem qualquer formação, uma pessoa qualquer que tem lá uma visão distorcida da vida, que não tem experiência, que não teve estudo, que não teve nada, ela abre lá um canal e começa a falar de fim do mundo, começa a falar de grandes revoltas, de grandes coisas que vão acontecer, sem que esse sujeito tenha qualquer preparo para isso. A gente vive num tempo em que uma pessoa simplória é colocada ao lado de um sábio, com os mesmos direitos de expressão. Eles falam que isso é maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso nisso, porque o espírito do mérito foi deixado de lado. Então, o indivíduo, em tempos idos, quando não havia internet, para ele poder falar em algum lugar, ele precisava ter uma história de formação, de estudo, de preparo, de experiência, de convivência com outras pessoas instruídas, para que ele pudesse se preparar para falar e anunciar o pensamento. Hoje não. Hoje um translocado liga a sua internet, faz um canal no YouTube e dando a falar de sabotagens, de grupos que querem dominar o mundo, e uma série de loucuras, e todo mundo vai atrás disso. Milhões e milhões de seguidores têm esses indivíduos, falando de coisas que não são verdade. São invencionices da cabeça deles. Invencionices. E as coisas de Deus que são anunciadas, são poucos que seguem, são poucos que se interessam, mostrando que o mundo ele está mesmo iludido por um espírito enganador, um espírito de mentiras. Tá bem? Tenhamos cuidado com isso. Haverá uma grande transformação e os falsos profetas serão mostrados onde estão e quem são. Todas as instituições e almas crentes, né, ligadas à chamada casa de Judá, que é a casa do Cristo, as ovelhas perdidas da casa de Israel passarão por um processo de purificação. Finalmente, restará o verdadeiro tabernáculo de Deus, que é a morada definitiva do Eterno no meio do seu povo. Apocalipse e outras profecias do Antigo Testamento falam que o povo de Deus será a morada do Eterno, quer dizer, Deus morará no nosso coração, ele e seu Filho, que é o Verbo divino. Isso se dá por comunhão, não é necessário que Deus venha entrar dentro de nós. Há uma natural comunhão da nossa mente com a mente do Senhor. E assim ele viverá no meio de nós, nós estaremos nele e ele estará em nós. Essas são as palavras de Jesus que mostram como se dá a unificação da alma do homem com a alma de Deus, sem que o homem deixe de ser homem e sem que Deus deixe de ser Deus. Nós temos que entender bem isso para não parecer que a gente está pregando algo inconcebível. Essa ideia se fundamenta nas Escrituras Sagradas, que Deus habitará no meio de nós como se nós fôssemos, na verdade, o seu tabernáculo. Tá bem? E assim o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Ninguém vai precisar ensinar nem o pequeno, porque já vai nascer sabendo quem é o Senhor. Todos viverão em paz, em torno de boas e grandes realizações. Vamos só ver se tem alguma passagem aqui, tem algumas, mas vou destacar a respeito do homem natural. O que é o homem natural? A palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem pelo Espírito. O que é o homem natural? É o homem bruto, que ainda está dominado pela escuridão consciencial. É aquele que os seus instintos ainda predominam, ele não tem ainda uma inteligência desenvolvida, um senso de espírito em condições de começar a compreender a lógica de Deus. Nós precisamos entender a lógica de Deus, o que não acontece muito bem dentro das igrejas. O pessoal crê, louva, faz, acontece, entende muito pouco da lógica de Deus. Como não conhece os mecanismos da ciência de Deus, eles entram pelo mundo da fantasia. E aí nós vemos que eles começam a acreditar em coisas impossíveis de serem concebidas pela inteligência. Isso leva a ciência a se afastar das igrejas, dizer, não, religião é uma coisa de foro íntimo, cada um acredita no que quer. E esse acredita no que quer, você pode acreditar mesmo em todas as loucuras que a mente humana pode imaginar. Mas isso não tem nada a ver com o Deus de Israel.
O Deus de Israel tem uma ciência. E essa ciência precisa ser conhecida pelo homem, para que ele compreenda a sua eternidade e a sua relação com a criação. Para que ele foi criado? Por que ele vive no mundo? Por que nós sofremos? O que acontece quando morre o corpo? Como a alma se desprende, vai até a eternidade e depois ela volta para continuar a sua existência na construção da realidade onde ela existe, que é o mundo onde ela mora. Nós somos habitantes da criação, nós somos habitantes desse mundo e nós vamos acompanhar o mundo até que o mundo cesse de existir. Nós continuaremos existindo, habitando este lugar, vivendo as nossas experiências na Terra, com filhos, com amigos, com irmãos, os laços verdadeiros de fraternidade, numa humanidade bem diferente dessa humanidade que hoje nós vivemos nela. Porque hoje essa humanidade não considera Deus. Ninguém se interessa por Deus. As pessoas estão interessadas simplesmente em viver as suas próprias experiências, cada um fazendo o que dá na cabeça. Não dá certo, né? Nós sabemos que se cada pessoa fizer o que dá na sua cabeça, no seu pensamento, evidentemente a sociedade vai virar uma grande confusão. É o que está acontecendo nos nossos dias com as bênçãos da internet, diga-se de passagem. Tá bem? Então, o homem natural é esse homem simples, esse homem que não consegue entender bem as coisas do Senhor. E esse homem que é espiritual, ele já tem uma certa comunhão com o Espírito de Deus. Por que eu disse uma certa comunhão? Porque não é a mesma comunhão de todos os homens com o Espírito de Deus. Ela se dá na medida em que a alma vai avançando na sua experiência com Deus, essa comunhão vai aumentando. Então, a nossa fé também, porque entendemos melhor, sentimos mais a presença de Deus e a nossa fé se multiplica, ela aumenta. E assim será até o fim da eternidade. A alma sempre vai ampliando a sua comunhão com Deus. Não é que ela vai aprendendo, ela vai entendendo. Ela vai entendendo. Eu não preciso gravar o conhecimento dentro da minha alma. Eu entendo as coisas que já estão postas. A alma já está pronta e preparada para viver as suas experiências existenciais. Tá bem? Entendemos até aí? Deixe-me ver aqui mais alguma coisa. Acho que tem mais uma, que é sobre a purificação do povo. Está em Zacarias, no capítulo 13, versículo 9. Eu coloquei a passagem aí, a última das referências. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, essa terça parte aqui de que fala o livro de Zacarias, alguns aplicam somente ao povo e outros aplicam a toda a humanidade. Então, é evidente que nós estamos aguardando melhores estudos e algumas revelações que devem vir sobre isso. Não se sabe quantas pessoas devem deixar a terra no tempo do fim do mundo, mas muita gente vai embora. Com certeza, todos aqueles que resistem a Deus, eles serão condenados. Para resumir, é simples, né? O Senhor, ele disse assim, aquele que crê está salvo, e aquele que não crê já está condenado. Por quê? E meus valores, minhas coisas boas que eu fiz, meus estudos, isso e aquilo. Não tem valor nenhum. A salvação se dá por uma confiança que nós estabelecemos entre nós e Deus, uma confiança que diz a nós que Deus é tudo, e que Ele pode fazer tudo que Ele quiser com a nossa vida. Então isso estabelece um laço que não quebra mais. A alma está salva. E aquele que não crê no enviado de Deus, aquele que não crê nas Escrituras, que não se interessam por Deus, aqueles que não se interessam, eles serão desarraigados. Em várias passagens nós encontramos essa colocação. Serão desarraigados, que significa raízes que serão tiradas até a profundidade maior. Não permanecerá nem um pedacinho dessas raízes malignas que existe na terra. Na simbologia da Escritura, essas árvores que só produzem frutos maus, que são pessoas ainda destituídas da graça e da glória do nosso Deus. Tá bem?
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor, na sua grande misericórdia. Amém.